E se eu te dissesse que às vezes um endereço errado pode mudar uma vida inteira? Júlia só queria um emprego de organizadora, mas acabou organizando o coração de um milionário. Essa história vai te arrepiar do começo ao fim. Aperta o play, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Qual foi o endereço errado que mudou sua vida? Agora respira fundo, porque a jornada de Júlia vai tocar seu coração de um jeito que você não imagina. O sol de março queimava o asfalto da rodoviária de Belo Horizonte, quando Júlia Mendes, 19 anos, segurou firme a alça da bolsa surrada e olhou pela última vez para a cidade que a rejeitou tantas vezes. R$ 50 no bolso, uma sacola de pano com 3 mudas de roupa e um coração cheio de esperança eram tudo que possuía no mundo. Mas Júlia não era de desistir. Nunca foi. Você vai se dar mal em São Paulo, menina, havia dito a diretora do abrigo na despedida. Cidade grande devora gente como você. Mas Júlia sorriu daquele jeito que irritava quem duvidava dela. Tinha algo dentro do peito que pulsava mais forte que o medo. Uma voz que sussurrava que desta vez seria diferente. A viagem de ônibus durou 6 horas. Júlia passou o tempo todo com o nariz colado na janela, vendo o Brasil mudar de paisagem. Montanhas viraram planícies, pequenas cidades viraram arranha-céus, e quando finalmente chegou ao terminal Tietê, sentiu como se tivesse pisado em outro planeta. São Paulo era barulho, pressa, gente correndo em todas as direções. Júlia se deixou levar pela multidão até encontrar um cantinho mais reservado para conferir pela 1000ª vez o papel amassado que guardava como tesouro. Procura-se organizadora pessoal. Vaga para moça responsável e discreta. Experiência desejável, mas não obrigatória. Contato, Escritório Almeida e Associados. O endereço estava rabiscado à mão embaixo. Rua das Magnólias, 847, Alphaville. Júlia havia decorado cada letra, cada número. Era sua única chance de recomeço. A resposta às orações que fazia todas as noites no abrigo. Alphaville fica longe daqui? Perguntou para um taxista que fumava encostado no carro. Umas 2 horas no trânsito, dependendo, respondeu ele, olhando-a de cima a baixo. Vai custar uns R$ 80. O coração de Júlia despencou. R$ 80 eram mais que seus 50. Estava prestes a chorar quando ouviu uma voz atrás dela. Você vai para Alphaville também? Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, terno simples, mas bem passado. Tinha olhos bondosos e um sorriso paternal que acalmou instantaneamente os nervos de Júlia. Vou sim, senhor, respondeu ela. Sou Antônio, motorista particular. Estava vindo buscar uma passageira que perdeu o voo. Se quiser dividir a corrida, fica mais barato para todos. Júlia quase saltou de alegria. Quanto ficaria? Uns R$ 20 da sua parte. Era exatamente o que podia pagar e ainda sobrar para uma refeição. Aceito, disse, sem conseguir esconder o alívio. O carro era um sedã preto, impecável por dentro. Júlia se acomodou no banco de trás, admirando o estofado de couro e o cheiro de carro novo. Antônio era conversador. Perguntou de onde ela vinha, o que ia fazer em Alphaville. Entrevista de emprego, contou Júlia mostrando o papel. Organizadora pessoal. Antônio olhou pelo retrovisor e sorriu. Boa profissão. Gente rica sempre precisa de quem organize a vida deles. Durante a viagem, Júlia ensaiou mentalmente o que ia dizer na entrevista. Como explicar que nunca havia trabalhado como organizadora, mas que sabia deixar qualquer ambiente impecável? Como falar sobre suas referências quando a única vida que conhecia eram os dormitórios coletivos do abrigo? Nervosa? Perguntou Antônio, percebendo como ela mexia nas mãos. Um pouco. Nunca fiz entrevista numa empresa grande. Relaxa, menina. Você tem uma energia boa. As pessoas percebem isso. Alphaville era outro mundo. Ruas largas, casas que pareciam castelos, carros que custavam mais que Júlia podia imaginar. Ela colou o rosto na janela boquiaberta. Como podia existir tanto luxo num país com tanta pobreza? Número 847.
murmurou Antônio, diminuindo a velocidade. Rua das Magnólias, deve ser aqui. Mas quando pararam em frente ao endereço, Júlia sentiu que algo estava errado. Não era um prédio comercial como esperava, era uma mansão. Portões altos de ferro, jardins que mais pareciam filme de princesa, uma fonte no centro da entrada, câmeras de segurança em cada canto. Tem certeza que é aqui? Perguntou, conferindo o papel novamente. É o que está escrito, disse Antônio. Rua das Magnólias, 847. Júlia desceu do carro com as pernas bambas. Talvez fosse o escritório em casa mesmo. Gente rica fazia isso, né? Antônio ajudou-a com a sacola. Boa sorte, menina. Tenho certeza que vai dar tudo certo. E partiu, deixando Júlia sozinha diante dos portões intimidadores. Ela olhou para sua blusa desbotada, para o tênis furado, para a sacola de pano que carregava seus únicos pertences. Estava completamente fora de lugar, mas não tinha como voltar atrás. Respirou fundo e apertou o interfone. Sim? Respondeu uma voz feminina, fria como gelo. Oi, boa tarde. Eu vim para a entrevista da vaga de organizadora pessoal. Silêncio eterno. Júlia começou a suar. Como assim entrevista? Perguntou a voz confusa. A vaga que foi anunciada. Organizadora pessoal para o escritório Almeida em Associados. Outro silêncio. Depois, um suspiro. Espere aí. O portão se abriu com um ruído eletrônico que soou como o destino mudando de direção. Júlia caminhou pela entrada de carros, pisando em pedrinhas portuguesas que formavam desenhos perfeitos. O jardim era uma obra de arte. Rosas de todas as cores, palmeiras imperial, gramado que parecia tapete verde. Cada passo a fazia sentir-se menor, mais insignificante. O que estava fazendo ali? Como imaginou que podia trabalhar num lugar desses? A porta principal era de madeira maciça, com detalhes entalhados à mão. Abriu-se antes mesmo que Júlia batesse, revelando uma mulher de uns 40 anos. Cabelos pretos presos num coque perfeito, tailleur cinza, postura militar. Seus olhos eram pequenos e desconfiados, como os de alguém acostumada a julgar as pessoas pela aparência. Você é a candidata? Perguntou, olhando Júlia de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Sou sim, Júlia Mendes. Sou Carmen, assistente executiva do Sr. Ricardo. Entre. Júlia pisou num hall que era maior que qualquer lugar onde já havia morado. Piso de mármore branco, lustre de cristal que devia custar uma fortuna. Escadaria curvada que subia como se fosse para o céu. Quadros enormes nas paredes, vasos de flores que pareciam saídos de revista. Nome completo? Disparou Carmen pegando uma prancheta. Júlia Mendes da Silva. Idade? 19 anos. Experiência anterior? Júlia engoliu seco. Eu sempre cuidei da organização no abrigo onde morava. Roupas, documentos, agenda de atividades. Carmen anotou algo com cara de quem estava perdendo tempo. Referências? Eu não tenho referências profissionais. Curso técnico? Faculdade? Terminei o ensino médio no ano passado. Carmen fez uma careta que dizia claramente, próxima. Foi quando uma voz calorosa encheu o corredor, como se o sol tivesse entrado na casa. Carmen, quem é essa menina? Uma senhora se aproximou, uns 60 anos, avental florido sobre um vestido simples, cabelos grisalhos presos em rabo de cavalo. Mas eram seus olhos que chamavam a atenção, castanhos claros, cheios de bondade e sabedoria. Dona Margarida, ela veio para uma suposta entrevista, disse Carmen com irritação. A senhora, Dona Margarida, olhou para Júlia e algo aconteceu. Um reconhecimento mudo, como se duas almas que já haviam sofrido se encontrassem e se entendessem sem palavras. Qual seu nome, filha? Júlia. Júlia, repetiu ela, como se estivesse provando o gosto do nome. De onde você é? De Belo Horizonte. Mas cresci num abrigo. O olhar de Margarida se encheu de compreensão. Você está com fome? Júlia ia negar quando seu estômago roncou alto, traindo-a. Havia comido apenas um pão com mortadela na rodoviária de manhã.
Suas bochechas queimaram de vergonha. Vem comigo, disse Margarida tomando-a pelo braço. Carmen, eu cuido disso. A cozinha era maior que qualquer restaurante que Júlia já havia visto. Bancadas de granito, fogão industrial, geladeira dupla, uma ilha central onde cabiam 10 pessoas. Margarida preparou um prato que parecia banquete aos olhos famintos da menina. Arroz soltinho, feijão temperado com bacon, bife acebolado, salada de tomate e alface, farofa dourada. Come devagar, filha, disse Margarida, sentando-se ao lado dela. Júlia tentou ter educação, mas estava faminta. Cada garfada era uma explosão de sabor. Fazia tempo que não comia uma refeição de verdade. Família? Perguntou Margarida enquanto a observava comer. Não tenho. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Nunca conheci meu pai. E por que veio para São Paulo? Para tentar uma vida nova. No abrigo só podia ficar até os 18. Quando completei 19, tive que sair. Margarida assentiu, como quem entendia perfeitamente a dor de não ter lugar no mundo. E como soube da vaga? Júlia mostrou o papel amassado. Achei esse anúncio na internet. Anotei o endereço e vim direto. Margarida pegou o papel e franziu a testa. Filha, acho que houve um equívoco. Este endereço aqui é da casa do Sr. Ricardo, não do escritório dele. O coração de Júlia parou. Como assim? O escritório dele fica no centro de São Paulo. Este aqui é o endereço residencial. Júlia sentiu o mundo desabar. Então eu vim no lugar errado? Parece que sim, mas... Passos firmes ecoaram pelo corredor. Margarida se endireitou como soldado em posição de sentido. É o Sr. Ricardo, sussurrou. Júlia se levantou nervosa, alisando a blusa simples, coração disparando. E então, ele entrou na cozinha e ela esqueceu como respirar. Ricardo Almeida era tudo e nada do que havia imaginado. Alto, imponente, cabelos escuros com fios prateados nas têmporas que o deixavam distinguished, olhos verdes penetrantes que pareciam ver através das pessoas, terno impecável de alfaiataria, postura de quem comandava impérios. Mas havia algo em seu rosto, uma dureza, uma frieza que fez Júlia dar um passo para trás instintivamente. Ele a olhou por segundos eternos. Júlia sentiu como se estivesse sendo radiografada, cada defeito sendo catalogado, cada fraqueza descoberta. Queria desaparecer, virar fumaça, qualquer coisa para escapar daquele escrutínio. Esta é Júlia, Sr. Ricardo, disse Margarida com carinho. Ela veio para uma entrevista. Ricardo não respondeu imediatamente. Continuou estudando Júlia com aquele olhar penetrante que a deixava sem jeito. Entrevista para quê? Perguntou finalmente a voz grave e controlada. Para a organizadora pessoal, senhor, murmurou Júlia. Organizadora pessoal, repetiu ele, como se estivesse decifrando um enigma. E quem disse que estou contratando? Júlia mostrou o papel com mãos trêmulas. Estava neste anúncio, senhor. Ricardo pegou o papel. Examinou-o com atenção. Seus olhos verdes se estreitaram levemente. Este é o endereço da minha casa, disse ele. Meu escritório fica no centro. Eu não sabia, senhor. Desculpe o equívoco. Já vou embora. Mas quando Júlia fez menção de sair, Ricardo levantou a mão. Espere. Ele olhou novamente para o papel, depois para ela. Havia algo em seus olhos agora. Curiosidade, talvez uma pitada de interesse. Você tem experiência como organizadora? Não profissional, senhor. Mas no abrigo onde cresci, eu organizava tudo. As roupas das meninas, os documentos, as atividades, os estudos. Sempre gostei de deixar as coisas em ordem. Referências? Não tenho, senhor. Ricardo cruzou os braços, estudando-a. Por que deveria contratá-la? A pergunta pegou Júlia desprevenida. Era agora ou nunca. Respirou fundo e decidiu ser honesta. Porque eu não tenho para onde ir, disse, a voz tremendo levemente. Porque vou dar o melhor de mim para não decepcionar. Porque... Ela hesitou, mas continuou. Porque às vezes as pessoas que não têm nada para perder
São as que mais se esforçam para merecer uma chance. Algo mudou no olhar de Ricardo. Apenas um lampejo, quase imperceptível, mas Margarida percebeu e acenou quase sem querer. O silêncio pesou por longos segundos. Júlia viu sua única chance escorrendo pelos dedos como areia. Margarida vai explicar suas funções, disse Ricardo finalmente. Você fica no quarto de hóspedes dos fundos. Salário inicial, comida inclusa, comportamento exemplar, ou está na rua, entendeu? Júlia mal conseguia acreditar. Sim, senhor. Muito obrigada. Eu prometo que não vai se arrepender. Espero que não, disse Ricardo. Mas quando seus olhos encontraram os dela por um segundo, Júlia viu algo que a fez estremecer. Não hostilidade, mas uma tristeza profunda, como se ele carregasse um peso invisível. Ele se virou e saiu da cozinha, deixando apenas o eco de seus passos e um perfume masculino que fez algo estranho no peito de Júlia. Bem-vinda à família, filha, sussurrou Margarida, abraçando-a. Acho que Deus tem um plano para você aqui. Júlia não sabia ainda, mas acabara de dar o primeiro passo numa jornada que mudaria sua vida para sempre. Porque às vezes, quando menos esperamos, o destino nos joga exatamente onde precisamos estar. Naquela mansão silenciosa, vivia um homem que também não sabia que acabara de encontrar a pessoa que faria seu coração gelado voltar a bater. O quarto que Margarida mostrou para Júlia era maior que o dormitório coletivo do abrigo. Uma cama de casal, um guarda-roupa amplo, uma escrivaninha junto à janela que dava para o jardim dos fundos. Pela primeira vez em anos, ela tinha um espaço só seu. Suas funções serão simples no começo, explicou Margarida. Organizar os documentos do escritório doméstico, cuidar da agenda pessoal do Sr. Ricardo, ajudar com a correspondência. Ele trabalha muito de casa. Ele é casado? Perguntou Júlia, tentando soar casual. Margarida suspirou. Era. Perdeu a esposa há 2 anos num acidente de carro. Desde então, ela balançou a cabeça. É um homem mudado, fechado, triste. Por isso precisa de ajuda para organizar a vida pessoal. Júlia sentiu uma pontada de compaixão. Então era por isso que os olhos dele carregavam tanta dor. Mas cuidado, avisou Margarida. O Sr. Ricardo não gosta de perguntas pessoais nem de intimidade. Faça seu trabalho e respeite o espaço dele. Ele é bom patrão, mas tem seus limites. No primeiro dia, Júlia mal viu Ricardo. Apenas sombras pelos corredores, passos firmes no andar superior, o som do carro saindo de manhã cedo. Carmen a observava como falcão, pronta para apontar qualquer erro. O arquivo está uma bagunça, resmungou. Espero que você tenha mais competência que a última. O que aconteceu com ela? Perguntou Júlia. Carmen sorriu maliciosamente. Não soube manter as mãos no lugar certo. Júlia decidiu que não queria saber mais detalhes. Focou no trabalho, organizando os documentos com o mesmo cuidado que sempre teve. Descobriu que Ricardo tinha vários negócios, imóveis, tecnologia, investimentos. Era um homem que construiu um império, mas que agora parecia viver como fantasma na própria casa. No terceiro dia, aconteceu o primeiro encontro real. Júlia estava no escritório doméstico, organizando contratos em ordem cronológica, quando ouviu passos na porta. Como está se adaptando? A voz grave de Ricardo a fez pular, derrubando alguns papéis. Ele estava na porta, observando-a com aquele olhar penetrante. Mas hoje havia algo diferente. Uma curiosidade genuína. Bem, senhor, obrigada, disse ela, abaixando-se para pegar os papéis. Ricardo se aproximou e a ajudou. Quando seus dedos se tocaram acidentalmente, Júlia sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Você reorganizou tudo, observou ele, olhando ao redor. Espero que esteja do jeito que o senhor gosta. Se quiser que mude alguma coisa... Não, está perfeito. Ele pegou uma pasta da mesa. Eficiente. Obrigada, senhor. Ricardo a estudou por um momento. Júlia, certo? Sim, senhor. Como você consegue organizar com tanta precisão? Ela corou levemente. No abrigo,
A gente aprendia que cada coisa tinha seu lugar. Quando você não tem quase nada, precisa cuidar bem do pouco que tem. Algo no rosto de Ricardo se suavizou. Interessante filosofia. Não é filosofia, senhor. É sobrevivência. Os olhos verdes dele a estudaram com nova atenção. Você tem razão. Quando estava saindo, Ricardo parou na porta. Júlia. Sim, senhor. Bom trabalho. E saiu, deixando Júlia com o coração disparado e um sorriso tímido nos lábios. Naquela noite, ela se deitou pensando nos olhos verdes dele, na voz grave que a fazia tremer, na forma como ele a olhava quando pensava que ela não percebia. E no andar de cima, Ricardo estava acordado também, olhando pela janela do quarto para o jardim dos fundos, onde uma pequena luz ainda brilhava no quarto de Júlia. Dois corações feridos começavam a encontrar cura um no outro, sem nem perceber que o amor às vezes chega assim, devagar, disfarçado de acaso, transformando vidas quando menos se espera. As semanas que se seguiram trouxeram uma rotina nova para a mansão. Júlia acordava às 6 da manhã, tomava café com Margarida na cozinha, organizava os documentos do escritório doméstico, respondia correspondências e cuidava da agenda pessoal de Ricardo. Era um trabalho que exigia discrição e eficiência, duas qualidades que ela descobriu ter em abundância. Ricardo começou a notar pequenas mudanças. Seus compromissos estavam organizados com precisão militar. Seus documentos, antes espalhados caoticamente, agora tinham um sistema lógico que ele mesmo conseguia entender. Até mesmo sua correspondência pessoal, que acumulava há meses, estava respondida e arquivada. A menina tem mão de ouro para a organização, comentou Margarida numa manhã, vendo Ricardo folhear sua agenda atualizada. É eficiente, concordou ele. Mas havia algo em sua voz que Margarida, que o conhecia desde criança, soube identificar. Interesse. Júlia, por sua vez, começou a conhecer Ricardo através dos documentos que organizava. Descobriu que ele doava quantias generosas para orfanatos da cidade, sempre anonimamente, que mantinha bolsas de estudo para jovens carentes, que tinha projetos sociais dos quais nunca falava publicamente. Por trás da fachada fria, havia um homem de coração bondoso. O primeiro encontro mais pessoal aconteceu numa tarde de quinta-feira. Júlia estava organizando a biblioteca do escritório quando Ricardo entrou, procurando um livro específico sobre investimentos internacionais. Não consegue encontrar? Perguntou ela, vendo-o vasculhar uma prateleira. O de capa azul sobre mercado asiático. Júlia se aproximou e, sem hesitar, foi direto ao local correto. Este aqui? Ricardo a olhou impressionado. Como você sabia onde estava? Organizei por assunto e depois por ordem alfabética de autor. Economia Internacional fica na segunda prateleira, seção E. Ele pegou o livro, examinando as outras prateleiras com novo interesse. Você reorganizou a biblioteca inteira? Espero que não se importe. Estava muito bagunçada e pensei que seria mais fácil assim. Ricardo passou os olhos pelas centenas de livros, todos agora organizados com lógica clara. Deve ter dado um trabalho imenso. Gosto de livros, disse Júlia simplesmente. No abrigo, a biblioteca era meu lugar favorito. Você lê muito? Leio tudo que consigo. Romance, biografia, até livro técnico quando não tenho opção, riu ela. No abrigo tinham poucos livros, então a gente lia qualquer coisa. Ricardo se aproximou, curioso. Qual seu gênero favorito? Biografias de pessoas que superaram dificuldades. Gosto de saber como conseguiram vencer. E já leu alguma que a inspirou especialmente? Júlia corou levemente. A história da Oprah Winfrey. Ela também cresceu pobre, mas construiu um império. Sempre me deu esperança de que eu também poderia conseguir alguma coisa na vida. Ricardo a estudou com atenção renovada. Havia profundidade naquela menina que ele não havia percebido antes. Inteligência além da aparência jovem. Quer pegar alguns livros emprestados? Ofereceu ele. Os olhos de Júlia brilharam. Posso? Claro. Livros são para ser lidos, não para enfeitar prateleira.
Naquela noite, Júlia levou 3 livros para o quarto. Uma biografia de Steve Jobs, um romance de Machado de Assis e um livro sobre administração de empresas. Leu até tarde, fazendo anotações numa caderneta velha. O que ela não sabia era que Ricardo passara pela biblioteca depois que ela saiu e notara quais livros ela havia escolhido. A variedade o intrigou. Poucas pessoas conseguiam transitar entre literatura clássica e administração com a mesma facilidade. No dia seguinte, ele encontrou uma pequena nota grudada no livro que havia pego emprestado. Senhor Ricardo, achei algumas passagens interessantes que talvez goste. Marquei com post-its amarelos. Júlia. Ricardo abriu o livro e encontrou várias passagens marcadas, cada uma com uma pequena observação escrita à mão. As anotações eram inteligentes, perspicazes, conectavam conceitos de formas que ele mesmo não havia pensado. Margarida, chamou ele na cozinha. Sim, senhor. A Júlia estudou administração? Não que eu saiba. Por quê? Ricardo mostrou as anotações. Estas observações são muito maduras para alguém de 19 anos. Margarida sorriu. A menina é inteligente, senhor Ricardo. Inteligência não depende de idade nem de diploma. Naquela tarde, Ricardo procurou Júlia no escritório. Li suas anotações no livro. Ela ficou vermelha. Desculpe, senhor. Não devia ter rabiscado seu livro. Não rabiscou. Enriqueceu. Ele se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Suas observações são muito perspicazes. É que tenho muito tempo para pensar, disse ela modesta. Já pensou em fazer faculdade? O rosto de Júlia se entristeceu. Quero muito, mas não tenho condições. Talvez um dia, quando conseguir juntar dinheiro... Que curso faria? Administração ou psicologia? Gosto de entender como as pessoas funcionam e como os negócios crescem. Ricardo assentiu pensativo. São boas escolhas. Nos dias seguintes, ele começou a incluir Júlia em pequenas decisões. Pedia sua opinião sobre horários, sobre organização de compromissos, até mesmo sobre alguns investimentos menores. Júlia sempre respondia com bom senso e uma perspectiva que o surpreendia. Senhor, disse ela numa manhã, notei que o senhor tem 3 reuniões marcadas no mesmo horário na quinta-feira. Ricardo conferiu a agenda. De fato, havia um conflito que Carmen não havia percebido. Como você sugere resolver? A reunião com o banco é a mais importante. Pode manter no horário original. A com o advogado pode ser reagendada para sexta de manhã. Vi que não tem nada marcado. E a do escritório de arquitetura pode ser feita por videoconferência, já que é só a apresentação de projeto. Era uma solução lógica e eficiente. Ricardo seguiu exatamente as sugestões dela. Foi nesse período que Carmen começou a demonstrar ciúme e irritação. Júlia estava ganhando a confiança de Ricardo de uma forma que a assistente executiva, com anos de casa, nunca havia conseguido. Cuidado para não se meter onde não é chamada, alertou Carmen numa manhã, quando viu Júlia saindo do escritório de Ricardo. Estou apenas fazendo meu trabalho, respondeu Júlia educadamente. Seu trabalho é organizar papéis, não dar opinião sobre negócios. Mas Ricardo havia percebido o valor das contribuições de Júlia e começou a pedir mais. Primeiro foram pequenas pesquisas. Depois, análises de relatórios. Júlia atacava cada tarefa com dedicação, estudando, pesquisando, sempre entregando mais do que era solicitado. Ela tem talento natural para negócios, comentou Ricardo com Margarida, folheando um relatório que Júlia havia preparado sobre tendências do mercado imobiliário. E o senhor tem talento natural para reconhecer talento, respondeu a cozinheira sabiamente. O ponto de virada aconteceu numa sexta-feira. Ricardo havia marcado uma reunião importante com investidores japoneses, mas Carmen ligou de manhã dizendo que estava com dengue e não poderia comparecer. A reunião não podia ser adiada. Os japoneses voltariam para Tóquio no fim de semana. Júlia, chamou Ricardo nervoso. Preciso de você hoje. Claro, senhor. O que precisa? Carmen não pode vir e tenho uma reunião crucial. Preciso que me acompanhe para fazer anotações. Júlia sentiu o sangue gelar. Senhor, eu nunca participei de uma reunião de negócios.
Só preciso que anote os pontos principais e organize as informações depois. Consegue fazer isso? Claro que sim. Então se arrume adequadamente. Partimos em 1 hora. Júlia correu para o quarto desesperada. Não tinha roupa adequada para uma reunião de negócios. Suas roupas eram simples, algumas já desbotadas. Estava prestes a entrar em pânico quando Margarida apareceu na porta. Problemas? Preciso acompanhar o senhor. Ricardo numa reunião importante e não tenho nada apropriado para vestir. Margarida sorriu. Venha comigo. Levou Júlia até um quarto no andar superior que estava sempre fechado. Abriu com cuidado, revelando um closet imenso, cheio de roupas femininas elegantes. Eram da senhora Patrícia, a esposa do senhor Ricardo, explicou Margarida. Vocês têm mais ou menos o mesmo tamanho. Júlia hesitou. Não sei se deveria... Ela ia querer que fossem usadas. Era uma pessoa generosa. Escolheram um conjunto sóbrio. Saia lápis preta, blazer azul marinho, sapatos de salto baixo. Júlia se olhou no espelho e mal se reconheceu. Parecia uma executiva de verdade. Agora você combina com o ambiente, disse Margarida, ajeitando o blazer. 1 hora depois, Júlia estava sentada no banco do passageiro do Mercedes de Ricardo, indo para o centro da cidade. Ele também havia notado a transformação, embora não comentasse nada. O escritório de Ricardo ficava no 30º andar de um prédio comercial na Avenida Paulista. Júlia ficou impressionada com o luxo e a sofisticação. Móveis de design, obras de arte, vista panorâmica da cidade. Os japoneses valorizam protocolo, explicou Ricardo enquanto aguardavam. Seja respeitosa, mas não submissa. Eles respeitam competência. Quando os investidores chegaram, 3 homens de terno impecável acompanhados de uma tradutora, Júlia se manteve discreta, mas atenta. Fez anotações detalhadas de cada ponto discutido, organizou os documentos que Ricardo precisava consultar, antecipou suas necessidades. No meio da reunião, um dos japoneses fez uma pergunta técnica sobre o mercado imobiliário brasileiro que pegou Ricardo de surpresa. Ele hesitou, claramente buscando informações que não tinha na ponta da língua. Júlia, que havia preparado um relatório sobre exatamente esse assunto na semana anterior, discretamente deslizou uma folha com os dados para Ricardo. Ele leu rapidamente e conseguiu responder com precisão, impressionando os investidores. A reunião foi um sucesso. Os japoneses fecharam o negócio e se mostraram interessados em parcerias futuras. Excelente reunião, Sr. Almeida, disse o líder do grupo através da tradutora. Sua assistente é muito eficiente. No elevador, descendo de volta para o térreo, Ricardo olhou para Júlia com admiração genuína. Você salvou a reunião, disse ele. Apenas fiz meu trabalho, respondeu ela modesta. Não. Você fez muito mais que isso. Antecipou uma necessidade. Preparou informações que nem sabia que precisaria. Isso é excepcional. Júlia sorriu, sentindo-se orgulhosa e útil de uma forma que nunca havia experimentado antes. No caminho de volta, Ricardo foi silencioso por um tempo. Depois, de repente, perguntou. Júlia, você é feliz? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim, senhor? Você está feliz com sua vida agora? Com o trabalho? Com a casa? Júlia pensou por um momento. Estou mais feliz do que já fui em toda a minha vida, disse honestamente. Pela primeira vez, sinto que pertenço a algum lugar. Ricardo assentiu, algo mudando em seu rosto. Fico feliz em saber disso. Quando chegaram em casa, Júlia foi trocar de roupa, mas antes Margarida a interceptou. Como foi? Melhor que imaginei. O senhor Ricardo disse que eu salvei a reunião. Margarida sorriu orgulhosa. E como ele te tratou? Como uma parceira, não como empregada. Foi estranho, mas bom. Cuidado, menina, disse Margarida suavemente. Cuidado com o quê? Com o que está crescendo no seu peito. E no dele também. Júlia corou, mas não negou. Era impossível negar que algo estava mudando entre ela e Ricardo. Cada conversa, cada olhar, cada momento compartilhado criava uma conexão que ia além da relação profissional. Naquela noite,
Ricardo trabalhou até tarde no escritório. Quando finalmente subiu para dormir, passou pelo quarto de Júlia e viu luz ainda acesa. Ela estava lendo um dos livros que havia pego emprestado, fazendo anotações. Ficou parado na porta por alguns minutos, observando-a concentrada, admirando a dedicação e a sede de conhecimento. Júlia Mendes não era apenas uma órfã que ele havia acolhido por pena. Era uma mulher inteligente, determinada, com um potencial que ela mesma ainda não havia descoberto completamente. E pela primeira vez em 2 anos, desde a morte de Patrícia, Ricardo se pegou pensando no futuro com algo que não fosse medo ou melancolia, pensando em possibilidades, em crescimento, em parceria. 2 corações feridos estavam se curando, aprendendo que às vezes a pessoa certa aparece disfarçada de acaso, transformando não apenas vidas, mas destinos inteiros. O outono chegou mudando as cores do jardim da mansão, e com ele veio uma intimidade perigosa entre Ricardo e Júlia. Os encontros casuais se tornaram conversas longas. As conversas longas se transformaram em momentos de cumplicidade silenciosa. Havia algo crescendo entre eles que nenhum dos dois sabia como nomear, mas que pulsava no ar sempre que estavam no mesmo ambiente. Júlia começou a conhecer os hábitos de Ricardo. Descobriu que ele acordava às 5 da manhã para correr no esteira da academia doméstica. Que bebia o café sempre preto, sem açúcar. Que trabalhava até tarde ouvindo música clássica. Chopin quando estava concentrado, Beethoven quando estava estressado. Que às vezes ficava parado na janela do escritório, olhando para o horizonte como se procurasse algo que não conseguia encontrar. Ricardo, por sua vez, observava Júlia mais do que deveria. A forma graciosa como ela se movia entre os documentos, organizando tudo com um cuidado quase maternal. Como cantarolava baixinho enquanto trabalhava, sempre melodias que trazia da infância no abrigo. Como seus olhos brilhavam quando descobria algo novo nos livros que lia vorazmente. Júlia tem um dom, comentou Margarida numa manhã, vendo Ricardo folhear um relatório que ela havia preparado sobre tendências do mercado financeiro. Para negócios, digo. É inteligente, concordou Ricardo. Mais inteligente do que imagina. E bonita também, acrescentou Margarida, testando as águas. Ricardo a olhou rapidamente, depois desviou os olhos. Não reparei. Margarida sorriu. Claro que havia reparado. Era impossível não reparar em Júlia. Não apenas pela beleza natural, mas pela luz que irradiava, pela força que demonstrava apesar da juventude. O primeiro momento realmente íntimo aconteceu numa terça-feira chuvosa. Júlia estava organizando documentos antigos no escritório quando encontrou uma caixa guardada atrás de uma gaveta. Dentro havia fotos, cartões, lembranças pessoais. Sem querer, viu uma foto de casamento, Ricardo mais jovem, sorrindo ao lado de uma mulher loira elegante. Encontrou algo interessante? A voz de Ricardo atrás dela a fez pular, derrubando a foto. Ele se abaixou para pegá-la antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. Desculpe, senhor. Não estava bisbilhotando. A caixa estava no caminho e... Está tudo bem, disse ele, olhando para a foto por longos segundos. É minha esposa. Era. Júlia viu a dor passar pelo rosto dele como uma nuvem escura. Era bonita, disse suavemente. Era. Ricardo guardou a foto de volta na caixa. Patrícia, casamos muito jovens, crescemos juntos. Ou pelo menos achávamos que sim. Posso perguntar o que aconteceu? Ricardo hesitou. Depois se sentou numa poltrona próxima. Era a primeira vez que falava sobre isso com alguém que não fosse terapeuta ou advogado. Acidente de carro, voltando de uma viagem de trabalho. Sua voz ficou rouca. Discussão por telefone comigo sobre coisas bobas. Estava distraída quando perdeu o controle na chuva. Júlia sentiu o coração apertar. Você se culpa. Não era pergunta. Era constatação. Se não tivéssemos brigado, se eu não tivesse ligado naquele momento... Senhor Ricardo, Júlia se aproximou cuidadosamente. Posso falar uma coisa? Ele assentiu. No abrigo, aprendi que carregar culpa pelos IC é como carregar uma pedra no peito.
Vai ficando cada vez mais pesada até que a gente não consegue mais respirar. Ricardo a olhou nos olhos pela primeira vez desde que começaram a conversar. E como a gente para de carregar? Perdoando a gente mesmo, entendendo que ser humano significa cometer erros, mas que erros não definem quem somos. As palavras de Júlia tocaram algo profundo em Ricardo. Havia uma sabedoria na simplicidade dela, uma compreensão da dor que vinha de quem já havia sofrido muito jovem. Você é muito sábia para seus 19 anos, disse ele. Dor amadurece rápido, respondeu ela, mas não precisa endurecer o coração para sempre. Os dois ficaram em silêncio, compartilhando um momento de vulnerabilidade mútua. Júlia viu o homem por trás da máscara fria, e Ricardo viu a mulher por trás da menina órfã. Obrigado, disse ele finalmente. Pelo quê? Por me escutar sem julgar. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. As palavras de Júlia ecoavam em sua mente. Dor amadurece rápido, mas não precisa endurecer o coração para sempre. Quando foi a última vez que alguém havia falado com ele sobre emoções com tanta clareza e compaixão? Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível. Ricardo começou a procurar mais a companhia de Júlia. Inventava desculpas para aparecer no escritório quando ela trabalhava. Pedia sua opinião sobre decisões que poderia facilmente tomar sozinho. Alongava conversas sobre livros, sobre trabalho, sobre a vida. Júlia, disse ele numa tarde, encontrando-a lendo na biblioteca. Posso interromper? Claro, senhor. Para de me chamar de senhor quando não tem mais ninguém por perto. Meu nome é Ricardo. Ela corou. Não sei se seria apropriado. Por quê? Porque o senhor é meu patrão. Ricardo se sentou na poltrona ao lado dela. E se eu dissesse que não quero mais que você seja apenas minha funcionária? O coração de Júlia parou. Como assim? Quero que você seja minha sócia. Sócia? Júlia arregalou os olhos. Eu não entendi. Ricardo se levantou, animado com a ideia que vinha amadurecendo há dias. Júlia, você tem um talento natural para negócios. Suas análises são brilhantes, suas sugestões sempre certeiras. Quero que você seja minha parceira nos investimentos. Mas eu não tenho experiência, não tenho dinheiro para investir. Experiência você vai adquirir trabalhando comigo. E o dinheiro... Bem, eu tenho o suficiente para nós dois. Júlia se levantou também nervosa. Ricardo, isso é generoso demais. Por que faria isso? Ele se aproximou falando sério. Porque confio em você. Porque você vê possibilidades onde outros veem problemas. Porque... Hesitou. Porque você me faz querer construir algo novo. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. Você tem certeza? Absoluta, mas tem uma condição. Qual? Você vai fazer faculdade, administração ou economia. Eu pago, você estuda à noite, trabalha comigo durante o dia. Júlia não conseguiu segurar as lágrimas. Era mais do que jamais havia sonhado. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita. Aceito, sussurrou ela. Mas quero pagar os estudos de volta, com o meu trabalho aos poucos. Ricardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Júlia via em seu rosto. Combinado. Quando ela se jogou em seus braços para agradecer, foi um abraço que durou mais tempo que deveria. Júlia sentiu o cheiro do perfume masculino, a firmeza do peito dele, o calor das mãos nas suas costas. Ricardo sentiu o cabelo sedoso encostando em seu rosto, a suavidade do corpo jovem, a sinceridade do agradecimento. Quando se separaram, algo havia mudado. Havia uma tensão no ar, uma consciência mútua que não existia antes. Júlia, disse Ricardo, a voz mais rouca. Sim? Ele quase disse algo, mas se conteve. Nada. Vamos jantar. Margarida fez lasanha. Mas durante o jantar, os dois mal conseguiram se olhar nos olhos. Cada toque acidental de mãos ao passar o sal, cada riso compartilhado, cada momento de silêncio criava uma atmosfera carregada de possibilidades não ditas.
Margarida observava tudo com preocupação crescente. Conhecia Ricardo desde menino e nunca o havia visto assim. Relaxado, mas ao mesmo tempo tenso, feliz, mas lutando contra a felicidade. E Júlia? A menina estava claramente se apaixonando, mesmo sem perceber. Senhor. Ricardo, disse ela quando ele foi pegar um copo d'água na cozinha. Posso falar uma coisa? Claro. Cuidado com o que está acontecendo. Não sei do que você está falando. Margarida o olhou com aquele jeito maternal que usava quando ele era criança e tentava mentir. Sei sim, e ela também sabe, mesmo que inconscientemente. Margarida. Ela tem 19 anos, Ricardo. É órfã, vulnerável, dependente de você. Qualquer coisa que aconteça entre vocês vai ser desequilibrada. Não vai acontecer nada, disse Ricardo, mas sem convicção. Vai sim, está acontecendo agora. A pergunta é, você vai assumir a responsabilidade disso? Ricardo ficou quieto, processando as palavras da mulher que o criara. Ela não é a Patrícia, continuou Margarida. É uma pessoa completamente diferente, numa fase completamente diferente da vida. Se for se envolver com ela, seja por amor verdadeiro, não por carência ou solidão. Naquela noite, Ricardo ficou acordado pensando nas palavras de Margarida. Era amor o que estava sentindo? Ou apenas gratidão misturada com atração física? Júlia o fazia rir, o fazia esquecer a dor, o fazia planejar o futuro. Mas seria justo envolvê-la em sua vida complicada, cheia de responsabilidades e pressões sociais? No quarto dos fundos, Júlia também estava acordada, olhando para o teto. A proposta de sociedade a deixara eufórica, mas o abraço havia despertado algo que ela não sabia nomear. Uma atração que ia além da gratidão, um desejo de estar perto dele que não tinha nada a ver com trabalho. Estava se apaixonando por Ricardo Almeida. Sabia que era loucura. Um homem de 38 anos, viúvo, rico, sofisticado, e ela uma órfã de 19 que até poucos meses atrás não tinha onde dormir. Mas o coração não entende de lógica social. A semana seguinte trouxe uma rotina nova. Júlia se inscreveu para o vestibular de administração na Universidade Mackenzie e começou a estudar com dedicação redobrada. Durante o dia, trabalhava lado a lado com Ricardo, aprendendo sobre investimentos, mercado financeiro, gestão de patrimônio. A proximidade física do trabalho conjunto criava situações de tensão constante. Mãos que se tocavam ao folhear documentos, corpos que se esbarravam ao alcançar papéis na mesma gaveta, olhares que se encontravam e demoravam mais que o necessário. Júlia, disse Ricardo numa tarde, depois de uma reunião por videoconferência, onde ela havia dado sugestões brilhantes. Você foi excepcional hoje. Obrigada. Estou aprendendo com o melhor professor. Não é só isso. Você tem instinto natural. Eles estavam sentados lado a lado no sofá do escritório, papéis espalhados entre eles. A luz do fim de tarde entrava pela janela, criando uma atmosfera íntima. Ricardo, disse Júlia suavemente, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você é feliz? A pergunta o pegou desprevenida. Era a mesma que ele havia feito para ela semanas antes. Não sei, respondeu honestamente. Faz tanto tempo que não penso em felicidade que nem sei mais como ela é. E agora, neste momento? Ricardo olhou para ela, os olhos castanhos brilhantes, o rosto jovem, mas maduro, a sinceridade genuína. Agora sim. Neste momento eu sou feliz. Júlia sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido na sala. Fico feliz em saber disso. Eles estavam se aproximando lentamente, como se puxados por força magnética. Os lábios de Ricardo se aproximaram dos dela, os olhos se fecharam. Senhor Ricardo! A voz aguda de Carmen cortou o momento como navalha. Preciso falar com o senhor urgentemente. Os dois se afastaram rapidamente, culpados. Carmen estava na porta com cara de quem havia visto exatamente o que esperava ver. Carmen, disse Ricardo, recuperando a compostura. O que foi?
Fernanda Castilho está aqui. Diz que é urgente. Ricardo suspirou. Fernanda era sua sócia majoritária em 2 empreendimentos importantes e uma das mulheres mais poderosas do setor imobiliário paulistano. Também era alguém que deixava claro há anos que gostaria de ser mais que sócia. Manda ela subir. Quando Carmen saiu, Ricardo olhou para Júlia. Melhor você ir descansar. Fernanda pode demorar. Claro, disse Júlia, mas na voz dela havia algo diferente. Magoa? Ciúme? 5 minutos depois, Fernanda Castilho entrou no escritório como se fosse dona do lugar. Era uma mulher de 42 anos, loira, elegante, com aquela beleza artificial que o dinheiro pode comprar. Vestido de grife, sapatos caríssimos, joias discretas, mas valiosas. Ricardo, querido, disse ela, beijando-o no rosto de forma mais íntima que o necessário. Senti sua falta na festa do Rodrigues sábado passado. Estava ocupado. Sempre ocupado. Ela riu, sentando-se no sofá e cruzando as pernas de forma a chamar atenção. Preciso falar sobre o projeto Alphaville Norte. Os japoneses estão interessados, mas querem conhecer todos os sócios pessoalmente. Fernanda abriu uma pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Durante a explicação, Júlia apareceu na porta com café. Com licença, disse educadamente. Fernanda olhou para ela com interesse predatório. E quem é esta gracinha? Júlia, minha assistente pessoal, respondeu Ricardo. Assistente? Fernanda examinou Júlia dos pés à cabeça. Que jovem! Quantos anos você tem, querida? 19, respondeu Júlia, sentindo-se desconfortável sob o escrutínio. 19, exclamou Fernanda, como se fosse absurdo. Ricardo, você não acha perigoso ter uma assistente tão jovem e bonita? Júlia é extremamente competente, disse Ricardo friamente. Tenho certeza que é, disse Fernanda com um sorriso que não chegou aos olhos. Competente em várias áreas, imagino. Júlia sentiu as bochechas queimarem com a insinuação, mas manteve a compostura. Se não precisarem de mais nada, vou me retirar. Quando Júlia saiu, Fernanda se virou para Ricardo com expressão divertida. Realmente, Ricardo? Uma menina? Achei que você tivesse mais experiência. Fernanda, a voz de Ricardo ficou perigosa. Vamos nos concentrar nos negócios. Claro, claro, ela riu. Mas como sua amiga e sócia, preciso avisar. Essa menina está claramente interessada em você, e não é pelo seu charme irresistível. O que você quer dizer? Ora, Ricardo, você é rico, viúvo, bonito. Para uma órfã sem perspectivas, você representa a salvação financeira. É o sonho de qualquer Cinderela. Cada palavra de Fernanda era calculada para plantar sementes de dúvida. E funcionou. Ricardo se lembrou das palavras de Margarida sobre desequilíbrio de poder, sobre vulnerabilidade. Você não a conhece, disse ele, mas sem a convicção de antes. Não preciso conhecer, conheço o tipo. Fernanda se aproximou colocando a mão no braço dele. Ricardo, você é um homem carente depois de 2 anos sozinho. É natural que se sinta atraído pela primeira pessoa que demonstra interesse. Mas pense racionalmente. O que vocês têm em comum além da diferença de idade? As dúvidas se instalaram como veneno na mente de Ricardo. Era possível que Júlia estivesse interessada nele apenas pela segurança que oferecia? Que sua gratidão estivesse sendo confundida com amor? Os japoneses querem jantar conosco amanhã, disse Fernanda, mudando habilmente de assunto. Você, eu e mais 2 sócios. Preciso que apareça como o empresário sólido e confiável que você é. Tudo bem, concordou Ricardo distraído. Ótimo, passo para te buscar às 8. Quando Fernanda saiu, Ricardo ficou sozinho com suas dúvidas. Olhou na direção do quarto de Júlia, onde uma luz suave brilhava na janela. O que estava sentindo era real? Ou era um homem de meia idade se aproveitando da vulnerabilidade de uma menina órfã? Não sabia que, no quarto dos fundos, Júlia chorava baixinho no travesseiro, ouvindo o eco das palavras de Fernanda em sua cabeça. O sonho de qualquer Cinderela. Talvez a mulher tivesse razão.
Talvez ela fosse apenas uma ilusão romântica de uma órfã desesperada por amor. Dois corações que estavam se encontrando começaram a se questionar, plantadas as primeiras sementes da dúvida que ameaçava destruir algo bonito antes mesmo que tivesse chance de florescer. Os dias que se seguiram à quase beijada no escritório foram estranhos e carregados de tensão. Ricardo começou a se questionar sobre seus sentimentos, e as palavras venenosas de Fernanda ecoavam em sua mente como um mantra perturbador. O sonho de qualquer Cinderela. Júlia percebia a mudança imediatamente. O homem carinhoso e próximo que havia emergido nas últimas semanas voltara a se esconder atrás da máscara do patrão formal e distante. "Bom dia, Júlia", disse ele na manhã seguinte, evitando olhá-la nos olhos. "Preciso que reorganize os contratos do projeto Alphaville. Fernanda vai precisar deles na reunião de segunda." "Claro, senhor", respondeu ela, notando como ele voltara ao tratamento formal. Era como se os últimos meses tivessem sido apagados. O Ricardo que havia oferecido sociedade, que falara sobre construir algo novo juntos, que quase a beijara no sofá do escritório, havia desaparecido. Margarida observava a mudança com o coração apertado. Durante o café da manhã, via Júlia mexendo a comida no prato sem apetite, os olhos vermelhos de quem havia chorado durante a noite. "Menina, o que aconteceu entre vocês?" perguntou quando ficaram sozinhas na cozinha. "Acho que ele percebeu que estava sendo gentil demais comigo", murmurou Júlia. "Que eu estava me iludindo." "Iludindo sobre o quê?" Sobre sentir algo especial por mim. Fernanda estava certa. Sou apenas uma órfã sonhadora." Margarida segurou o rosto de Júlia entre as mãos. "Escuta bem o que vou te dizer. Não deixe nenhuma mulher invejosa te convencer de que você vale menos do que realmente vale." Mas as sementes da dúvida já haviam sido plantadas. Júlia começou a rever cada momento, cada conversa, cada olhar. Talvez tivesse interpretado errado a gentileza como um interesse romântico. Talvez Ricardo estivesse apenas sendo um bom patrão, e ela, desesperada por afeto, confundira tudo. Ricardo, enquanto isso, passava os dias tentando se convencer de que estava fazendo a coisa certa. "Ela tem 19 anos", repetia para si mesmo. "É vulnerável, dependente. Seria aproveitar-me da situação dela." Mas à noite, sozinho no escritório, olhava para o quarto dos fundos onde Júlia estudava até tarde e sentia um vazio no peito que não conseguia preencher. A situação se intensificou quando Fernanda começou a aparecer com mais frequência. Sempre com desculpas profissionais, mas permanecendo além do necessário, criando situações de intimidade que deixavam claro suas intenções. "Ricardo, querido", disse ela numa tarde, entrando no escritório onde ele e Júlia revisavam contratos. "Preciso roubar você para uma reunião urgente." Júlia se levantou automaticamente. "Vou deixar vocês conversarem." "Não precisa sair", disse Fernanda com um sorriso que não chegou aos olhos. "Afinal, é apenas negócios, não é, Ricardo?" Mas havia algo no tom dela que fez Júlia se sentir como intrusa. "Prefiro terminar isso depois", disse, saindo rapidamente. Quando Júlia saiu, Fernanda se aproximou de Ricardo. "Ela é fofa", disse com condescendência. "Mas você não acha que está na hora de pensar em alguém mais adequada?" "Do que você está falando?" "Ora, Ricardo, somos parceiros há anos. Nos conhecemos. Seria natural que..." Ela se aproximou mais, colocando a mão no peito dele. "Que explorássemos outras possibilidades." Ricardo se afastou, desconfortável. "Fernanda, nossa relação é estritamente profissional." "Precisa ser?" Ela sorriu sedutoramente. "Pense bem. Temos idade compatível, interesses em comum, o mesmo círculo social. Não seria mais sensato?" As palavras de Fernanda encontraram eco nas dúvidas que já atormentavam Ricardo. Sensato. Era uma palavra que conhecia bem, que havia guiado a maior parte de suas decisões na vida. "Há um jantar beneficente sábado", continuou Fernanda. "Muitos empresários importantes estarão lá. Seria uma boa oportunidade para aparecermos juntos publicamente." Ricardo hesitou.
Parte dele queria recusar, mas outra parte, a parte prática, cautelosa, via a lógica no que ela dizia. Apenas como parceiros de negócios, disse finalmente. Claro, sorriu Fernanda vitoriosa. Apenas negócios. Quando Fernanda saiu, Ricardo ficou sozinho com um peso estranho no peito. Havia tomado a decisão sensata, mas por que se sentia como se estivesse traindo algo importante? Não sabia que Júlia havia escutado parte da conversa do corredor. As palavras idade compatível, interesses em comum, mais sensato, a atingiram como punhaladas. Naquela noite, Júlia chorou como não chorava desde os primeiros dias no abrigo. Não pela rejeição, ela estava acostumada a ser rejeitada, mas pela dor de ter acreditado, por alguns momentos preciosos, que poderia ser importante para alguém. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Ricardo e Júlia trabalhavam lado a lado, mas havia um abismo entre eles. Ele evitava ficar sozinho com ela, encurtava as conversas, voltara a tratá-la apenas como funcionária. Carmen observava com satisfação mal disfarçada. É melhor assim, comentou com Margarida. A menina estava se iludindo. A única ilusão aqui é você achar que sabe o que é melhor para os outros, retrucou Margarida friamente. Na quinta-feira, véspera do jantar beneficente, Júlia encontrou um convite esquecido sobre a mesa do escritório. Senhor Ricardo Almeida e Senhora Fernanda Castilho, dizia em letras douradas. Seu coração parou. Senhora. Fernanda Castilho? Eles estavam noivos? Casados? Como havia perdido uma informação tão importante? Encontrou algo interessante? A voz de Ricardo atrás dela a fez pular. Desculpe, não era para mexer nos seus papéis pessoais, disse ela, entregando o convite com mãos trêmulas. Ricardo olhou para o cartão e percebeu o mal-entendido. O organizador do evento havia assumido que Fernanda era sua esposa, já que sempre apareciam juntos em eventos sociais. Não é o que você está pensando, disse ele rapidamente. Não estou pensando nada, mentiu Júlia. Sua vida pessoal não é da minha conta. Júlia, posso me retirar? Tenho prova na faculdade na segunda-feira. Ela saiu antes que ele pudesse explicar, deixando Ricardo sozinho com o convite e a certeza de que havia magoado a única pessoa que realmente importava. Naquela noite, Ricardo não conseguiu trabalhar. Ficou na janela do escritório, olhando para o quarto dos fundos onde a luz de Júlia permanecia acesa. Quantas vezes haviam conversado até tarde sobre livros, sobre sonhos, sobre a vida? Quando havia começado a se importar tanto com as opiniões dela? Quando ela havia se tornado tão essencial para sua felicidade? As perguntas que evitava há semanas finalmente o confrontaram. Estava apaixonado por Júlia Mendes. Perdidamente, completamente apaixonado. E estava jogando tudo fora por medo e insegurança. O sábado chegou cinzento e chuvoso. Ricardo se vestiu para o jantar beneficente com a sensação de estar indo para o próprio funeral. O smoking, que não usava há 2 anos, parecia pesado, estranho. Muito elegante, comentou Margarida quando ele desceu. É apenas trabalho, murmurou ele, ajeitando a gravata. Claro que é, disse ela com ironia. E a Júlia, não vai? Não, é um evento inadequado para ela. Margarida o olhou com decepção profunda. Ricardo, você está cometendo o maior erro da sua vida. Estou sendo sensato. Está sendo covarde. Existe diferença. Quando Fernanda chegou para buscá-lo, estava deslumbrante num vestido de seda azul marinho. Beijou-o no rosto com possessividade e sorriu satisfeita ao ver Júlia espiando da janela do quarto. Pronta para nossa estreia oficial? Perguntou ela, ajeitando a gravata dele de forma íntima. Ricardo olhou mais uma vez na direção do quarto de Júlia, viu a cortina se fechar rapidamente e sentiu como se estivesse arrancando o próprio coração. Vamos logo, disse ele entrando no carro. Durante todo o trajeto, Fernanda falou sobre o evento, sobre as pessoas importantes que estariam lá, sobre como seria bom para a imagem dele aparecer acompanhado. Mas Ricardo mal escutava.
Sua mente estava no sorriso de Júlia quando encontrara o primeiro livro que ele havia emprestado, na forma como ela mordia o lábio quando estava concentrada, na sabedoria que demonstrava apesar da pouca idade. "Você está bem?" perguntou Fernanda, notando sua distração. "Perfeito", mentiu ele. Mas não estava perfeito. Estava deixando para trás a melhor coisa que havia acontecido em sua vida por medo de julgamentos, por uma sensatez que agora parecia tolice. Enquanto isso, no quarto dos fundos da mansão, Júlia abraçava os livros que Ricardo havia emprestado e se perguntava como havia sido tão ingênua a ponto de acreditar que um homem como ele poderia se interessar por uma órfã sem nada. Dois corações que haviam se encontrado estavam se despedaçando, separados por dúvidas plantadas por pessoas que não compreendiam o que realmente importava no amor. Não a idade, nem a classe social, nem a opinião alheia, mas a conexão genuína entre duas almas que se reconhecem e se completam. A noite promete ser longa para ambos, cada um se questionando se fizeram as escolhas certas, sem saber que às vezes o amor exige coragem para ir contra todas as vozes que gritam sensatez quando o coração sussurra felicidade. O salão do Copacabana Palace em São Paulo estava repleto da elite empresarial paulistana. Lustres de cristal, mesas decoradas com orquídeas brancas, champanhe francês circulando entre convidados que mediam valor pela conta bancária. Ricardo estava sentado ao lado de Fernanda na mesa principal, sorrindo mecanicamente para fotos e cumprimentando pessoas cujos nomes mal lembrava. "Você está um pouco distante hoje", sussurrou Fernanda, colocando a mão possessivamente sobre a dele. "Os japoneses estão observando. Precisa parecer mais presente." Ricardo forçou um sorriso e acenou para os empresários japoneses na mesa ao lado. Mas sua mente estava a quilômetros dali, numa mansão silenciosa onde uma menina de 19 anos provavelmente estudava sozinha, talvez se perguntando por que ele havia desaparecido de sua vida tão abruptamente. "Senhor Almeida", disse o empresário japonês Tanaka através de sua tradutora. "É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Sua reputação o precede." "O prazer é meu", respondeu Ricardo automaticamente. "E esta deve ser sua esposa", continuou Tanaka sorrindo para Fernanda. "Na verdade", começou Ricardo, mas Fernanda o interrompeu. "Ainda não oficialmente", disse ela com um sorriso radiante. "Mas em breve." Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Fernanda estava manipulando a situação, criando expectativas que ele nunca havia autorizado. "Parabéns", disse Tanaka. "Família é base de homem próspero." O resto do jantar passou como um borrão. Ricardo participava das conversas, fechava negócios, sorria para as câmeras, mas se sentia como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Cada vez que Fernanda se aproximava, cada vez que ela insinuava intimidade entre eles, ele pensava em Júlia, na sinceridade de seu sorriso, na pureza de suas intenções, na forma como o fazia querer ser um homem melhor. "Vamos dançar?", sugeriu Fernanda quando a orquestra começou a tocar. Todos estão olhando. Na pista de dança, ela se pressionou contra ele, sussurrando no ouvido. "Viu como fomos bem recebidos como casal? Isso é apenas o começo, Ricardo. Podemos construir um império juntos." "Fernanda", ele se afastou ligeiramente. "Preciso falar uma coisa." "Depois?", ela sorriu, acenando para conhecidos. "Agora estamos em palco." Mas Ricardo não conseguia mais fingir. A cada momento que passava, sentia como se estivesse traindo não apenas Júlia, mas a si mesmo. Estava vivendo uma mentira elaborada, representando um papel que não queria mais interpretar. Enquanto isso, na mansão, Júlia havia desistido de estudar. Estava sentada na cama, abraçada aos livros que Ricardo havia emprestado, especialmente O Pequeno Príncipe, o primeiro que ele havia sugerido. "É preciso muito tempo para ser domesticado", leu ela em voz alta, as lágrimas escorrendo. Domesticar significa criar laços. Mas as palavras de Saint-Exupéry doíam porque ela havia se deixado domesticar. Havia criado laços que agora aprendiam a um amor impossível. Como havia sido tão ingênua?
Uma batida suave na porta a interrompeu. Entra, disse ela, enxugando rapidamente as lágrimas. Era Margarida, com uma xícara de chá e biscoitos caseiros. Pensei que você pudesse estar com fome. Obrigada, mas não estou com apetite. Margarida se sentou na beirada da cama. Quer conversar? Sobre o quê? Sobre como fui idiota em achar que um homem como Ricardo poderia se interessar por mim? Sobre como dois adultos estão desperdiçando a chance de serem felizes por causa do orgulho e do medo. Júlia a olhou surpresa. Como assim? Júlia, eu criei aquele menino. Sei quando ele está fingindo felicidade e quando está realmente feliz. Nos últimos meses com você, ele estava genuinamente feliz pela primeira vez desde a morte da esposa. Então por que está com Fernanda? Porque homens às vezes são idiotas, disse Margarida sem rodeios. Porque ele está com medo de se envolver com você e ser julgado pela diferença de idade, pela diferença social. E talvez ele esteja certo, sussurrou Júlia. Talvez eu não sirva para o mundo dele. Escuta bem, disse Margarida, segurando o rosto de Júlia. Você não precisa se encaixar no mundo de ninguém. O amor verdadeiro cria seu próprio mundo. As palavras ficaram ecoando na mente de Júlia enquanto Margarida saía. Será que havia mesmo algo real entre ela e Ricardo? Ou estava se iludindo como Fernanda havia sugerido? De volta ao evento, Ricardo estava no limite da paciência. Fernanda continuava insinuando que eram um casal para todos os conhecidos, planejando encontros futuros, agindo como se houvesse um compromisso entre eles. Fernanda, disse ele quando finalmente conseguiu um momento a sós. Precisamos conversar. Claro, querido. Mas não aqui. Vamos para minha cobertura? Não, agora. Ricardo a puxou para um canto mais reservado do salão. Você está criando uma situação que não existe. Que situação? Ela fingiu inocência. Está insinuando que somos um casal, que temos planos de casamento. Isso não é verdade. Fernanda riu. Ricardo, querido, seja realista. Somos perfeitos um para o outro. Mesma idade, mesmo nível social, mesmos interesses. Pense na alternativa. Que alternativa? Aquela menina. Seu tom ficou venenoso. Você realmente acha que pode ter algo sério com uma órfã de 19 anos? O que as pessoas vão dizer? Como ela vai lidar com a pressão social? Cada palavra era calculada para ativar as inseguranças de Ricardo. E por um momento, funcionou. Ele imaginou Júlia enfrentando eventos como aquele, lidando com olhares julgadores, comentários maldosos sobre sua origem. Mas então, se lembrou dela organizando seus documentos com carinho, fazendo observações brilhantes sobre seus negócios, olhando para ele como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Lembrou-se de como ela o fazia rir, de como o desafiava intelectualmente, de como trazia luz para sua vida. Sabe de uma coisa, Fernanda? Disse ele finalmente. Você está certa sobre uma coisa. Júlia não se encaixaria neste mundo. Fernanda sorriu, pensando que havia vencido. Porque ela é muito boa para ele, continuou Ricardo, muito genuína, muito pura para esta farsa toda. O sorriso de Fernanda desapareceu. Ricardo, e eu também sou. Estou cansado de viver para agradar pessoas que não me conhecem, de tomar decisões baseadas no que os outros vão pensar. Você está cometendo um erro. O único erro que cometi foi vir aqui, esta noite. Ricardo começou a se afastar. Fernanda, como sócia, você é competente. Como mulher, espero que encontre alguém que realmente a ame, mas esse alguém não sou eu. Ricardo, espera! Ela tentou segurá-lo, mas ele já estava se dirigindo para a saída. Mande minha agenda para Júlia reorganizar na segunda-feira, disse ele por cima do ombro. Ela é muito mais eficiente que qualquer um de nós. Ricardo saiu do hotel sob olhares curiosos dos outros convidados. Não se importava com as fofocas que circulariam no dia seguinte, com as especulações sobre seu rompimento com Fernanda. Só se importava em chegar em casa e tentar consertar o maior erro que havia cometido em anos. Durante todo o trajeto de volta, ensaiou o que diria para Júlia. Como explicaria sua covardice?
Como pediria perdão por tê-la magoado? Como confessaria que estava apaixonado por ela desde o dia em que a encontrou organizando sua biblioteca com tanto carinho? Eram quase meia-noite quando chegou à mansão. Viu luz ainda acesa no quarto de Júlia e sentiu o coração acelerar. Precisava falar com ela, mesmo que fosse tarde, mesmo que ela estivesse dormindo. Mas quando subiu as escadas para bater na porta do quarto dela, encontrou Margarida esperando no corredor. Como foi o evento? Perguntou ela com um sorriso irônico. Um desastre, respondeu Ricardo honestamente. Onde está Júlia? No quarto, chorando por sua causa. As palavras atingiram Ricardo como um tapa. Eu sei que estraguei tudo. Vim pedir perdão. Perdão não é suficiente, Ricardo. Essa menina se apaixonou por você de verdade. Se você não tem certeza dos seus sentimentos, melhor deixá-la em paz. Tenho certeza, disse ele sem hesitar. Estou apaixonado por ela. Completamente. Então para de fugir e vai lutar por ela. Ricardo respirou fundo e bateu suavemente na porta do quarto de Júlia. Quem é? Veio a voz abafada de dentro. Sou eu, Ricardo. Posso entrar? Silêncio por longos segundos. Depois, passos arrastados e a porta se abrindo lentamente. Júlia estava de pijama simples, cabelos soltos, olhos vermelhos de chorar. Mesmo assim, para Ricardo, ela nunca havia parecido tão linda. Pensei que ainda estivesse no evento, disse ela, evitando olhá-lo nos olhos. Saí cedo. E a Fernanda? Ficou lá. Ricardo entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Júlia, preciso te falar uma coisa. Se é para me demitir, eu entendo, disse ela rapidamente. Sei que me comportei de forma inadequada, criando expectativas. Júlia, para. Ele se aproximou. Não vou te demitir. E você não se comportou inadequadamente. Então o que foi? Por que você ficou tão distante? Ricardo respirou fundo. Era o momento da verdade. Porque estou apaixonado por você, disse ele simplesmente. E isso me apavora. Júlia arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Estou apaixonado pela sua inteligência, pela sua determinação, pelo jeito que você cuida de tudo com tanto carinho. Estou apaixonado pela mulher forte que você é, apesar de toda a dor que já passou. Ricardo, me deixa terminar, ele pediu. Fiquei com medo porque você é nova, porque sou seu patrão, porque as pessoas vão julgar. Achei que estava te protegendo, mas na verdade estava me protegendo. Júlia sentiu as lágrimas voltarem, mas agora eram lágrimas de alívio. Esta noite, no evento, fingi estar bem ao lado de Fernanda. Fingi que éramos um casal perfeito, mas estava morrendo por dentro, porque sabia que estava no lugar errado, com a pessoa errada. E qual é o lugar certo? Perguntou Júlia em sussurro. Aqui, disse Ricardo, aproximando-se mais. Ao seu lado. Construindo alguma coisa verdadeira. Não fingindo ser quem não somos para agradar os outros. Eles estavam muito próximos agora. Ricardo tocou suavemente o rosto de Júlia, enxugando uma lágrima. Júlia Mendes, disse ele, olhando nos olhos dela. Você aceita tentar? Aceita construir algo comigo, apesar de todas as dificuldades que vamos enfrentar? Em resposta, Júlia se pôs nas pontas dos pés e o beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessas, de esperança, de amor finalmente correspondido. Quando se separaram, Ricardo encostou a testa na dela. Não vai ser fácil, sussurrou ele. O mundo vai tentar nos separar. Então vamos ser mais fortes que o mundo, respondeu Júlia, sorrindo através das lágrimas. E ali, no quarto simples dos fundos da mansão, dois corações feridos decidiram que valia a pena arriscar tudo pelo amor. Porque às vezes a coragem de amar é mais importante que a sensatez de proteger-se. Mas nem imaginavam que os maiores desafios ainda estavam por vir. Que Fernanda não aceitaria a derrota facilmente. E que o passado de Júlia guardava segredos que poderiam mudar tudo. Por enquanto, eles tinham aquele momento, aquele beijo,
Aquela promessa de que enfrentariam juntos qualquer tempestade que viesse pela frente. Os meses que se seguiram àquela noite transformaram completamente a vida na mansão. Ricardo e Júlia não escondiam mais o relacionamento. Caminhavam de mãos dadas pelo jardim, trabalhavam lado a lado no escritório, compartilhavam refeições onde conversavam sobre tudo, desde negócios até sonhos para o futuro. Margarida os observava com um sorriso maternal. Nunca vi o Sr. Ricardo tão feliz, comentava enquanto preparava o café da manhã. Nem quando era criança. Júlia havia se matriculado na faculdade de administração e estudava à noite, sempre com Ricardo ao lado, ajudando quando podia, respeitando quando ela precisava se concentrar sozinha. Ela era uma aluna brilhante, conseguindo bolsa de estudos pelo mérito acadêmico. Você não precisa da bolsa, disse Ricardo numa noite, vendo-a preencher os formulários. Preciso sim, respondeu Júlia firmemente. Preciso provar para mim mesma que posso conseguir as coisas pelo meu próprio mérito. Ricardo sorriu, apaixonando-se ainda mais por aquela determinação. Júlia não era uma mulher que queria ser sustentada. Era uma parceira que queria construir junto. No trabalho, ela havia se tornado oficialmente sua sócia em projetos menores, e suas contribuições eram sempre valiosas. Os funcionários, incluindo Carmen, tiveram que aceitar a nova realidade, embora nem todos gostassem. É uma pena, murmurava Carmen para quem quisesse ouvir. Um homem daquele nível com uma menina sem educação. Mas Júlia provou estar longe de ser sem educação. Numa reunião com investidores alemães, ela apresentou uma análise de mercado tão precisa que fecharam o negócio na hora. Onde vocês encontraram essa analista? Perguntou o empresário alemão a Ricardo. Não encontrei, respondeu Ricardo, olhando para Júlia com orgulho. Ela me encontrou. Tudo parecia perfeito, mas a tempestade se aproximava. Fernanda havia passado os últimos meses planejando sua vingança, reunindo informações, procurando formas de destruir o relacionamento que considerava uma humilhação pessoal. A bomba explodiu numa manhã de terça-feira. Júlia estava no escritório quando Carmen entrou com cara de quem trazia más notícias. Júlia, tem alguém aqui para falar com você. Quem? Diz que é do Conselho Tutelar de Belo Horizonte. O sangue de Júlia gelou. O que o Conselho Tutelar queria com ela? Havia saído legalmente do abrigo ao completar 18 anos. Na sala de estar, a esperavam 2 homens de terno e uma mulher com pasta. Tinham cara de quem trazia problemas. Senhorita Júlia Mendes? Perguntou a mulher. Sim. Sou doutora Helena Souza, do Ministério Público de Minas Gerais. Precisamos conversar sobre sua situação legal. Minha situação legal? Não entendo. A mulher abriu a pasta. Temos informações de que você está vivendo numa relação inadequada com seu empregador, Sr. Ricardo Almeida. Júlia sentiu como se o chão tivesse sumido. Como assim inadequada? Uma denúncia foi feita alegando que você, sendo vulnerável e órfã, está sendo explorada numa relação de dependência emocional e financeira. Isso é ridículo! Ninguém está me explorando! Senhorita Júlia, disse um dos homens, você tem 19 anos, ele tem 38. Você mora na casa dele, é dependente financeiramente dele. Aos olhos da lei, isso pode caracterizar uma situação de vulnerabilidade. Mas eu estudo, trabalho, tenho minha própria vida. Mesmo assim, recebemos uma denúncia formal e somos obrigados a investigar. Júlia se sentou, tremendo. Quem fez a denúncia? Isso é confidencial, respondeu a doutora. Mas a pessoa alegou ter conhecimento íntimo da situação e estar preocupada com seu bem-estar. Naquele momento, Ricardo chegou do banco e encontrou a reunião. O que está acontecendo? Senhor. Ricardo Almeida? Perguntou a doutora. Precisamos falar com o senhor também. Nos 30 minutos seguintes, Ricardo e Júlia foram submetidos a um interrogatório que os fez se sentir como criminosos. Perguntas sobre como se conheceram, sobre a natureza do relacionamento, sobre dependência financeira, sobre diferença de idade. Entendemos que não há nada ilegal, disse a doutora finalmente. Mas há uma questão ética que precisa ser avaliada. Senhorita,
Júlia, o senhor pode garantir que está nesta relação por livre vontade, sem coerção? Claro que posso, explodiu Júlia. Amo o Ricardo, ninguém me obrigou a nada. E o senhor Ricardo, pode garantir que não está se aproveitando da vulnerabilidade dela? Ricardo cerrou os punhos. A denúncia veio de Fernanda Castilho, não foi? A doutora não respondeu, mas sua expressão confirmou a suspeita. Fernanda é minha ex-sócia, explicou Ricardo. Estava interessada em mim romanticamente e não aceitou quando escolhi Júlia. Mesmo assim, disse a doutora, vamos precisar de um período de observação. Júlia precisa voltar para Belo Horizonte por alguns meses, para garantir que pode tomar decisões independentes longe da influência dele. Não, gritou Júlia. Não vou, não fizemos nada errado. É apenas temporário, disse a doutora. Se após 6 meses vocês ainda quiserem ficar juntos, sem pressão externa, não haverá mais questionamentos. E se nos recusarmos? Perguntou Ricardo. Então o caso pode ser encaminhado para instâncias superiores, com possível processo por exploração de vulnerável. Era chantagem disfarçada de proteção legal. Júlia estava em lágrimas, Ricardo furioso, mas ambos percebiam que estavam encurralados. Preciso de um tempo para organizar as coisas, disse Ricardo. Compreensível. Voltamos amanhã para buscar a senhorita Júlia. Quando os funcionários saíram, Júlia desabou nos braços de Ricardo soluçando. Ela conseguiu, chorou. Fernanda conseguiu nos separar. É temporário, disse Ricardo, mas sua voz não tinha convicção. 6 meses e voltamos a ficar juntos. E se você encontrar alguém melhor? Alguém sem problemas, sem complicações? Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. Júlia, me escuta. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. 6 meses, 6 anos, 60 anos. Vou te esperar o tempo que for necessário. Naquela noite, fizeram amor pela primeira vez, desesperados, como se fosse a última vez que se veriam. Era uma despedida disfarçada de entrega, doce e amarga ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, Júlia fez as malas com o coração partido. Levas apenas roupas simples e os livros que Ricardo havia dado de presente. Não esqueça, disse ele, entregando-lhe um pequeno pacote. Abra quando chegar lá. Margarida chorava na cozinha. Carmen tentava esconder a satisfação. O motorista do governo esperava no portão. Você vai me esperar? Perguntou Júlia uma última vez. Para sempre, respondeu Ricardo beijando-a. No carro, durante o trajeto para Belo Horizonte, Júlia abriu o pacote de Ricardo. Era um anel simples de ouro branco com um pequeno diamante e um bilhete. Para quando você voltar para casa? E sua casa é ao meu lado, sempre. Júlia chorou durante toda a viagem. Em Belo Horizonte, foi hospedada numa república para jovens universitárias, onde tinha que dividir quarto e seguir regras rígidas. Conseguiu transferir os estudos para uma faculdade local e um emprego meio período numa empresa de contabilidade. As primeiras semanas foram terríveis. Júlia se sentia como se tivesse perdido não apenas Ricardo, mas toda a vida que havia construído. Falavam por telefone todos os dias, mas não era a mesma coisa. Como você está? Perguntava Ricardo, e ela sempre mentia. Bem. E você? Perguntava ela de volta. Bem, mentia ele também. Mas nenhum dos dois estava bem. Ricardo voltara a ser o homem fechado e melancólico de antes. Trabalha obsessivamente, evitava eventos sociais, vivia como fantasma na própria casa. Fernanda tentou se aproximar novamente, alegando que havia feito a denúncia pelo bem dele, mas Ricardo a mandou embora sem cerimônia. Você destruiu a única coisa boa da minha vida, disse ele. Não quero mais te ver. Os meses passaram devagar, como uma ferida que demora para cicatrizar. Júlia se destacava na faculdade e no trabalho, provando para si mesma que podia ser independente. Mas à noite, sozinha no quarto pequeno da República, segurava o anel de Ricardo e chorava de saudade. Ricardo, por sua vez, mantinha o quarto dela intocado, como um santuário. Margarida tentava animá-lo, mas ele havia perdido o interesse por tudo. Ela vai voltar, dizia Margarida. E se ela conhecer alguém lá? Alguém da idade dela?
Sem complicações? Então não era amor verdadeiro, respondia Margarida sabiamente. Mas eu acho que era. No 5º mês de separação aconteceu algo que mudou tudo. Júlia desmaiou na faculdade e foi levada ao hospital. Os exames revelaram algo que ela não esperava. Estava grávida. Grávida de Ricardo, de uma criança concebida na noite de despedida. Júlia ficou parada olhando o exame por longos minutos. Um bebê. O filho de Ricardo. Como ia contar para ele? Como ia contar para os assistentes sociais que acompanhavam seu caso? Há quanto tempo? Perguntou ao médico. Pelo ultrassom, uns 3 meses e meio. Exatamente o tempo desde que deixara São Paulo. Naquela noite, Júlia ligou para Ricardo. Era a primeira vez em semanas que ligava fora do horário combinado. Júlia, aconteceu alguma coisa? Ricardo, preciso te contar uma coisa. O quê? Estou grávida. O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Ricardo, você está aí? Estou, disse ele, a voz embargada. Como você está? Está bem? Precisa de alguma coisa? Estou bem. Assustada, mas bem. Júlia, eu vou buscar você. Ainda falta 1 mês para completar os 6 meses. Não me importo. Você está grávida do meu filho. Seu lugar é aqui, comigo. E os assistentes sociais? Deixa comigo. Vou contratar os melhores advogados. Ninguém vai separar minha família. No dia seguinte, Ricardo chegou a Belo Horizonte com uma equipe de advogados e um médico particular. A notícia da gravidez mudou completamente o caso aos olhos da lei. Agora não era mais sobre proteger uma órfã vulnerável, mas sobre manter uma família unida. Senhorita Júlia, disse a doutora Helena durante a reunião. O senhor tem certeza de que quer ter este filho? Absoluta, respondeu Júlia segurando a mão de Ricardo. E quero criá-lo com o pai. E o senhor Ricardo, está preparado para as responsabilidades da paternidade? Mais que preparado. Estou ansioso. Os assistentes sociais não tinham mais argumentos legais para manter a separação. Uma mulher grávida tinha direito de escolher onde viver, especialmente se fosse com o pai da criança. Muito bem, disse a doutora finalmente. O caso está encerrado. Mas queremos acompanhamento pré-natal rigoroso e visitas ocasionais para garantir o bem-estar de todos. Combinado, disse Ricardo. 2 horas depois, Júlia estava no carro com Ricardo, voltando para casa. Ela olhava pela janela, mal acreditando que estava livre. Não consigo acreditar que vamos ter um bebê, disse ela, tocando a barriga ainda lisa. Eu também não, respondeu Ricardo pegando a mão dela. Mas estou feliz. Mais feliz do que imaginei que fosse possível. Mesmo com toda a confusão que isso vai gerar? Ricardo parou o carro no acostamento e se virou para ela. Júlia, você e nosso filho são a única coisa que importa na minha vida. O resto é apenas ruído. Ele tirou o anel do bolso, o mesmo que havia dado para ela levar. Agora sim, aceita se casar comigo? Não por obrigação, não por pressão social, mas porque somos uma família? Júlia olhou para o anel, depois para o homem que amava, pai do filho que carregava. Sim, disse ela, sorrindo através das lágrimas. 1000 vezes sim. Quando chegaram à mansão, Margarida os esperava na porta com lágrimas de alegria nos olhos. A casa que havia ficado silenciosa e triste por meses voltava a ter vida. Vozes, risadas. Bem-vindos de volta, disse ela, abraçando os dois. Agora sim esta casa voltou a ser um lar. O casamento foi íntimo, no jardim da mansão, entre as rosas que Júlia tanto amava. Ela usou um vestido simples de renda branca, a barriga começando a arredondar. Ricardo chorou mais que a noiva durante os votos. Júlia, disse ele diante do juiz de paz, você me ensinou que o amor verdadeiro não conhece idade, classe social ou julgamentos alheios. Prometo amar você e nosso filho todos os dias da minha vida. Ricardo, respondeu ela, você me deu não apenas amor, mas uma família, um lar, um futuro. Prometo ser sua parceira em todas as aventuras que a vida nos trouxer. Quando foram declarados marido e mulher, o beijo foi suave,
carinhoso, cheio de promessas de um futuro construído juntos. Gabriel nasceu numa manhã de primavera, perfeito e saudável. Ricardo segurava o filho nos braços com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. "Oi, campeão", sussurrou. "Papai e mamãe te amam muito." Júlia, exausta, mas radiante, olhava para sua pequena família e mal acreditava no quanto sua vida havia mudado. De órfã sem perspectivas, a esposa amada e mãe feliz. 2 anos depois, a Fundação Esperança, criada por Ricardo e Júlia, já havia ajudado centenas de crianças órfãs. Júlia havia se formado com honras em administração e era sócia oficial de Ricardo em todos os negócios. "Mamãe", dizia Gabriel, agora com 2 anos, correndo pelo jardim. "Olha as flores." "São lindas, meu amor", respondia Júlia, grávida novamente, agora de uma menina que chamariam Esperança. Ricardo observava tudo da varanda, ainda sem acreditar em sua sorte. A vida havia lhe dado uma segunda chance de felicidade, e ele não desperdiçaria nenhum segundo. "Em que está pensando?", perguntou Júlia, se juntando a ele. "Em como fui sortudo", respondeu ele, abraçando-a. "Uma órfã que só queria um emprego acabou me dando uma vida inteira. E um empresário frio acabou me dando o que sempre procurei, uma família." Eles se beijaram enquanto Gabriel brincava no jardim e o sol se punha atrás das montanhas. Fernanda havia tentado destruí-los, a sociedade havia tentado separá-los, as diferenças de idade e classe social pareciam intransponíveis, mas o amor verdadeiro havia vencido tudo. Porque quando 2 pessoas se encontram e decidem construir algo juntas, não há força no mundo capaz de detê-las. Naquela casa que um dia foi mansão silenciosa, agora ecoavam risos de criança, conversas de negócios, planos para o futuro. Júlia havia organizado não apenas os documentos de Ricardo, mas sua vida inteira. E ele havia dado a ela não apenas amor, mas o sentimento de pertencer a algum lugar. Anos depois, quando contavam sua história para os filhos, sempre terminavam da mesma forma. E viveram felizes para sempre, porque escolheram lutar pelo amor todos os dias. Às vezes, o amor chega disfarçado de acaso. Um endereço errado, uma conversa inesperada, um olhar que muda tudo. A história de Júlia e Ricardo nos ensina que não importa de onde viemos ou para onde vamos. O que importa é com quem escolhemos fazer a jornada. Você acredita que existe pessoa certa no momento certo? Ou que o amor é uma escolha diária de construir algo bonito juntos? Deixe a sua opinião nos comentários e compartilhe essa história com quem precisa acreditar que todo mundo merece um final feliz. Se inscreve no canal para mais histórias que tocam o coração e me conta. De qual cidade você está assistindo? Adoramos saber até onde nossos contos de esperança chegam. Lembra, às vezes a vida coloca você exatamente onde precisa estar, mesmo quando parece o lugar mais improvável do mundo.